Muito bem, gente, terceira parte da história do Monza chegando aqui no canal Vortex, Sala VIP, a sessão Carros do Passado. Dilceu Corrêa com você, vamos nessa! Nas medições da revista Motor 3, apontaram desempenho mediano, melhor que a do Corcel 2 1.6 e pior que a do Passat 1.6 em acelerações e retomadas, embora superior a ambos em velocidade máxima. A suspensão é um dos seus pontos fortes, dizia a revista. A qualquer momento ela mantém a atitude correta, embora precisasse melhorar em isolamento de impactos. Conjugada a um sistema de direção muito bom, uma estrutura ótima e magnífica aerodinâmica, torna o Monza um carro de estradas realmente superior. O motor é macio, redondo, muito elástico. Um novo marco na indústria brasileira, resumia a revista. No comparativo do Monza SLE com o Corcel 2 LDO e o Passat LS, a revista Quatro Rodas observou: no conforto, a vantagem é do Monza. Com motor transversal e maior entre eixos, seu espaço interno é maior. Ele leva vantagem com o bom banco de encosto alto e que segura bem o corpo em curvas. Seus freios são os melhores, com discos ventilados na frente e param o carro em menores espaços. O Chevrolet ficava atrás, porém, em outros aspectos. O desempenho do Monza ficou abaixo da expectativa, um pouco inferior ao do Corcel. Entre os três, o Passat foi melhor. Em consumo, o Corcel surpreendeu e o Monza foi bem na estrada. Na cidade, perdeu para o Passat. Apesar de ser um motor moderno, o do Monza não tem a potência à altura e em baixas rotações demora a responder. Sua suspensão é responsável pela boa estabilidade e bom compromisso com o conforto, mas transmite muito barulho quando passa em buracos, observou a revista. A opção de motor de 1.8 litro a gasolina, ainda com um carburador simples, na linha de 1983, trouxe novo alento ao desempenho do Monza com 86 CV e torque de 14,5 kg. O maior diâmetro dos cilindros respondia pelo aumento da cilindrada. A velocidade máxima passava para 160 km por hora e a aceleração tornava-se competitiva com o Passat 1.6. O Monza 1.8 provou já ser o carro mais rápido e veloz de sua categoria. Com o novo motor, o Monza ganhava a aceitação do consumidor. Mas os hatchbacks estavam perdendo apelo no Brasil, o que justificava a nacionalização dos elegantes Asconas sedãs de 2 e 4 portas. O primeiro a chegar foi o 4 portas, em maio de 1983. Apesar dos preconceitos de muitos brasileiros à conveniência das portas traseiras, o Monza havia ficado muito bem com a novidade. Com o mesmo entre-eixos de 2,57 m, o comprimento passava de 4,26 m para 4,36 m. A traseira, que mantinha as lanternas do hatch, era harmoniosa e as portas dianteiras perdiam os quebra-ventos. A capacidade do porta-malas crescia para 510 litros. Outra novidade também oferecida no hatch era a caixa de 5 marchas. Usar a quinta baixava em 22% as rotações do motor, trazendo economia e menor ruído em rodovia. Para a maioria, a carroceria mais desejada era o sedã com 2 portas e quebra-ventos, lançado em setembro de 1983. Essa opção não demorou a assumir a liderança dentro da gama. No ano seguinte, respondia por 78% das vendas do Monza, enquanto o hatch passava a apenas 6%. Em apenas um ano e meio de mercado, a Chevrolet já oferecia uma família com 3 versões de carroceria e 2 de motores. Havia opções convenientes como ar-condicionado, controle elétrico de vidros e travas, antena elétrica e direção assistida, embora sem assistência regressiva, o que a deixava leve demais em velocidade. O carro mundial da GM conquistava o Brasil e preparava para surpreender os analistas de mercado com um feito inédito na história da indústria nacional.
Foi a partir de 1984 que o Monza se consagrou. Nesse ano e nos 2 seguintes ele foi o carro mais vendido do país, desbancando o Chevette, campeão de 1983, e o líder de décadas, o Fusca. Nunca se vira por aqui um carro médio, longe de ser popular, conquistar o título, e por 3 anos consecutivos. O melhor ano do período foi em 1986, quando quase 82 mil deles ganharam as ruas e 11 mil foram exportados. A Holden, subsidiária australiana da GM desde 1931, produziu na ilha vários modelos originários da Opel. De 1982 a 89, ela fabricou o Camira, similar ao Ascona C na seção central da carroceria, mas com frente própria. De início, ele usava um motor 1.6 de 86 CV com carburador, seguindo em 1984 pelo 1.8 com carburador e injeção e até 115 CV. 3 anos depois vinha o 2.0, de mesma potência, sempre com opção entre caixa manual e automática. À medida que o restilizava, a Holden seguia caminhos mais distantes do Ascona, como ao adotar uma frente arredondada e sem grade na série JD em 1986. De certo modo, ela inspirou o desenho brasileiro do Monza 1991. Uma particularidade do Camira foi oferecer por todo esse período uma versão perua de 5 portas com estilo próprio, cujos painéis traseiros de carroceria foram exportados para a Vauxhall inglesa fazer a sua própria perua. Embora na Nova Zelândia o primeiro Vectra tenha sido o sucessor do Camira, os australianos seguiram caminhos diferentes, lançando em seu lugar uma versão local do Toyota Camry, com o nome Apollo. Ainda em 1982, ano de lançamento do Monza, a GM iniciou pesquisas de mercado para avaliar a aceitação local a uma perua do modelo, como existiu nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido. Na época, esse tipo de veículo era o carro familiar dos brasileiros por definição, com opções desde as pequenas Chevrolet Marajó e Fiat Panorama até a grande Chevrolet Caravan, passando pela Ford Belina, e daquele ano em diante pela Volkswagen Paraty. Contribuiu para o sucesso do Monza certamente a chegada do motor de 1.8 litro a álcool em março de 1984, já que o combustível vegetal era quase absoluto na época. Naquele ano, as versões 1.8 já representavam 90% das vendas do modelo. Com 96 CV e 15,1 kg de torque, o resultado foi muito bom, avaliou a revista 4 Rodas no hatch SLE. Um Monza sedã de 2 portas com motor 1.8 e itens de conforto típicos de carros de luxo era o objetivo da classe média brasileira na metade da década de 1980. O 4 portas ganhava a preferência de muitos executivos, preocupando concorrentes mais antigos como o Ford Del Rey e os novos que surgiam, como o Volkswagen Santana em abril de 1984. Em agosto surgia a opção de transmissão automática de 3 marchas THM 125 da Hydramatic, uma divisão da GM. Como tudo que vende bem se desgasta, a GM resolveu aplicar a seu carro-chefe as modificações já efetuadas no Ascona alemão e escolheu uma meia estação, maio de 1985, para o processo, o que levou às críticas dos muitos compradores que, investindo num novo carro nos primeiros meses do ano, esperavam permanecer atuais por no mínimo 6 meses. Por fora, o Monza 85,5 ou 85 fase 2 ganhava numerosas tomadas de ar e um friso inferior no defletor sob o para-choque dianteiro, novos retrovisores e grade e lanternas traseiras com as luzes de direção em tom âmbar, atendendo à legislação. Na versão SLE,
quando não dotada de rodas de alumínio, vinham calotas integrais de desenho limpo. No interior é que estavam os grandes aprimoramentos, a começar pelo aguardado painel com conta-giros, voltímetro e indicador de consumo do tipo vacuômetro, apenas no SLE. Havia um novo volante de 4 raios e os bancos ganhavam encosto de cabeça separado e melhor revestimento. O de trás recebia encostos de cabeça e apoio de braço central opcionais. Os pinos de travamento das portas davam lugar a travas junto às maçanetas. Havia luzes de leitura e espelho de cortesia com iluminação no parasol do passageiro. O acabamento, enfim, era digno do sucesso do Monza. Atendidos os clientes mais refinados, a Chevrolet voltava-se aos arrojados que optavam por versões esportivas. Apesar do sucesso da Volkswagen com o Gol GT e Passat GTS Pointer e da Ford com o Escort XR3, a marca da gravata não produzia modelos assim desde o Chevette SR de 1981. A sigla foi então ressuscitada numa versão mais brava do Monza Hatch, lançada em setembro de 1985. O Monza SR trazia defletor dianteiro com faróis de neblina, rodas de alumínio de 14 polegadas com pneus 195/60, 13 polegadas e 185/70 nas outras versões, e pintura em preto da parte inferior da carroceria em um conjunto imponente. Os frisos e logotipos vinham em vermelho e preto, com a inscrição 1.8S indicando a mecânica especial. A lanterna traseira esquerda trazia a útil luz de neblina, uma das primeiras do mercado, bem mais potente até que as luzes de freio. Por dentro, bancos dianteiros esportivos Recaro com moderno revestimento, grafia e iluminação dos instrumentos em vermelho e alavanca de transmissão 25 mm mais curta inspiravam esportividade. O motor 1.8, oferecido apenas a álcool, recebia carburador de corpo duplo, outro coletor de admissão e escapamento de menor restrição. A potência passava de 96 para 106 CV e o torque de 14.8 para 15.3 kg em regime mais elevado. Para um comportamento mais empolgante, a transmissão do SR tinha outro escalonamento, com relações mais próximas entre si. Marchas mais curtas da segunda à quinta, que correspondia à quarta do SLE, e diferencial mais longo. O resultado era a pequena queda de rotações a cada mudança para favorecer o desempenho e transmitir sensação mais esportiva. Seu Correia aqui com você, você esteve mais uma vez no canal Vortex Automobile e a seção Carros do Passado. Até o próximo vídeo, um abraço.